Fala pessoal, bora para mais um conteúdo dessa 13ª edição do RH Talks, para a gente falar um pouquinho de dados e inteligência artificial para RH. Neste conteúdo a gente vai falar um pouquinho aí sobre gestão de pessoas como protagonista, como que o RH usa inteligência artificial nesse cenário. E para isso eu tenho uma convidada super especial, que vem lá de BH, né? Uma convidada aí da Solids. A gente vai falar com a Isabela Furbino, que ela é coordenadora de treinamento e desenvolvimento da Solids. Isa, é um prazer ter você com a gente aqui para falar desse assunto que está bem quente, tanto no mercado quanto para o RH, né? Maravilha, muitíssimo obrigada pelo convite, Léo. É um prazer estar aqui conversando com você, com todo mundo que está assistindo a gente. Tenho certeza que o nosso papo vai ser muito rico, porque é um tema muito importante, muito relevante, como você falou, para o mercado. E quem está perdendo tempo aí ainda não está se antenando, não está estudando, entendendo, vai colher alguns frutos ali lá na frente que não são tão legais. Então, todo mundo que está aqui com a gente já está mandando muito bem, dando um passo muito positivo aí. E tudo que a gente vai falar aqui hoje, com certeza, vai ajudar o pessoal a colocar a mão na massa. É isso aí, mão na massa, pessoal, a principal coisa. Não adianta a gente só consumir conteúdo se não bota a mão, se não aplica no dia a dia, né? Mas vamos começar, Isa, por um ponto que nos últimos anos foi RH estratégico, RH ágil, 2.0, 3.0, 5.0, mas saindo das palavrinhas e termos bonitos. Como que o RH pode fazer diferença dentro da organização? Qual que é o nosso papel para mudar isso no dia a dia? Excelente pergunta, Léo. Acho que essa, por ser a primeira, ela pode ser a pergunta de milhões, assim, né? Muitos RHs perguntam muito isso pra gente, e vale a gente ressaltar que existem realidades de RHs muito diferentes, né? Existem os RHs das PMEs, os RHs das empresas maiores. Quando a gente fala especificamente dos RHs de PMEs, né, de pequenas e médias empresas, a gente está falando daquele RH que faz muitas vezes o administrativo, o financeiro, faz o DP também, faz o RH de ponta a ponta, então são vários subsistemas ali debaixo de uma pessoa só. O que eu sempre falo, Léo, para todo mundo, todos os RHs, DPs, todo o público que faz gestão de pessoas de alguma forma, é que para ser estratégico precisa conhecer do negócio. E aí muitas pessoas falam assim, mas Bela, conhecer do negócio, você não vai falar de gente, você não vai falar de pessoas, você não vai falar sobre, tem um olhar diferenciado sobre as pessoas. Isso é um fato, isso já é da nossa área, a nossa abordagem, a nossa conduta é desse jeito. Agora, poucos são os RHs que olham para o negócio da empresa, que olham para o mercado daquela organização, o mercado do qual a empresa faz parte. Poucos são os RHs que sabem como o comercial funciona, como o marketing funciona, como o time de atendimento funciona, como o pessoal da logística funciona, porque a gente que é RH, a gente tem que conhecer a empresa como um todo, porque a gente atende todos os colaboradores. E chegam diversas demandas para a gente. Então, como que a gente vai fazer um estudo sobre rotatividade? Como que a gente vai contratar pessoas de forma mais assertiva? Como que eu vou pegar os dados lá da pesquisa de desligamento e vou colocar no meu dia a dia ali dentro da empresa, trazendo melhorias, se eu não conheço todos os setores, se eu estou fechadinha ali dentro daquela bolha do RH. Então, mesmo que eu seja uma equipe, né, como a gente até estava conversando um pouquinho antes aqui, mesmo que eu seja sozinha dentro do RH, mesmo que seja eu e mais uma pessoa e muitos colaboradores, é muito importante começar por esse momento, entendendo a empresa, entendendo o negócio, saindo um pouquinho daquele cantinho ali que o RH por muitos anos foi colocado e permaneceu, rompendo um pouquinho essa bolha, entendendo do negócio e do mercado, porque aí a gente já ganha uma gama muito maior de atuação e consegue ser realmente estratégico, seja no RH.1, 0.1, 1.2, 2.0, 5, não importa qual seja o formato do nosso RH. Tendo esse conhecimento de negócio, eu acredito e já vi muitos RHs mudando muito o jogo. Eu acho que você traz um ponto fundamental que eu gosto bastante de falar, que é o RH sair de dentro da sala. Quando a gente sai de dentro da sala, a gente conhece a realidade do negócio. A gente sabe o que está acontecendo dentro daquela equipe, naquele setor, naquela ponta do negócio. E eu paro de ser... eu vejo muitas empresas que muitas vezes o RH está fazendo a caça às bruxas. Então, tipo, tô lá... eu tô apontando, o erro está naquele líder, o erro está naquela área. Tá, mas eu conheço, eu fui lá ver o processo, eu fui lá ver o que está acontecendo. A gente passou... Vamos lá, a gente está no mês de março, e 4 anos atrás a gente passou por um dos momentos que foi mais complicado e onde o RH teve que se reinventar muito rápido. A nossa querida e nada saudosa pandemia. Então a gente teve que se reinventar muito rapidamente, dar suporte para muitas áreas, para que as empresas se mantivessem em pé. E aí eu vou te perguntar, quais são os efeitos colaterais
que a pandemia deixou para a gente, quanto RH, quanto gestão de pessoas. Aceleramos em tecnologia, mas ganhamos novos desafios dentro disso, né? Sim, com certeza ganhamos muitos novos desafios e novos desafios completamente novos no sentido assim, não tinha registro histórico, né, Léo, que nos trouxesse alguma bagagem ali para a gente consultar, um benchmarking ou qualquer coisa como acontece nos nossos desafios ali mais rotineiros do cotidiano. O que eu percebo, Léo, é que ao longo desses 4 anos, né, e é muito louco se pensar que já se passaram 4 anos, né, desde que a pandemia começou, a gente teve um primeiro ponto ali, como você bem disse, foi de uma hora para outra, né? O RH ele teve que se reinventar, o mundo como um todo teve que se reinventar, mas trazendo para o nicho organizacional aqui, a gente precisou se reinventar no quesito organização, na própria companhia mesmo, né? E aí, uma coisa muito importante e que foi assim, no dia 1 a gente já percebeu era a dificuldade de conciliar a vida pessoal com a vida profissional. Isso foi um marco e ainda é um marco muito forte que permanece nas organizações, que permanece no mercado de trabalho, e quanto mais o tempo passa, mais a gente tem percebido uma ânsia, um desejo das pessoas em promover realmente esse equilíbrio, né, entre a vida pessoal e a vida profissional, coisa que na pandemia era muito difícil, porque a gente estava ali logo no início, então o RH, o trabalho do RH de ajudar o colaborador a ter um equilíbrio entre a sua vida pessoal e profissional, muitas horas de trabalho, né, os bancos de hora aí aumentando pra caramba, as horas extras também sendo muito feitas, os colaboradores tendo mais adoecimentos mentais, a gente tendo mais conflito, tem vários desdobramentos, né, desse desequilíbrio entre o pessoal e o profissional, mas esse foi um dos principais sintomas, né, que a gente percebeu na pandemia e que a gente segue até hoje. Isso é uma coisa que aqui na Solids a gente preza muito, a gente trabalha muito o lado pessoal do colaborador até onde a gente consegue, né, por meio dos nossos benefícios, o ambiente, etc. E, obviamente, o profissional. Então, isso é um ponto que eu acho muito válido. O segundo ponto é a cultura organizacional e o manejo dessa cultura, Léo. Aí, não sei como que você enxerga, mas assim, nós temos colaboradores aqui na Solids no Brasil inteiro, e a gente também estava conversando rapidamente antes aqui do nosso papo, que a gente está falando de um país continental, então a gente tem gente em todo lugar desse país. De repente, as 200, 300, 400 pessoas ou as 50 pessoas que estavam sobre um mesmo teto, agora estão todas em lugares completamente diferentes, e aquele calor do dia a dia, do presencial, aquele problema que você resolvia rapidamente, levantando e indo na mesa da pessoa, tudo isso se perdeu, acabou, e a gente teve que se adaptar. Então, o manejo da cultura organizacional foi realmente um segundo ponto e, obviamente, o cuidado da saúde mental desses colaboradores. E esses 3 fatores são fatores que eu percebo que são heranças que a gente carrega da época da pandemia. Eu vejo com bons olhos, porque eu acho que levou o RH para um outro patamar. A gente deixou um pouco de só operacionalizar alguns processos e passou a olhar para um outro lugar ali daquele colaborador, né? Agora sim, trazendo mais a questão da subjetividade, do olhar para a pessoa, especificamente falando, cuidando unitariamente daquelas pessoas, mas eu vejo esses 3 principais pontos aí como essa herança que a gente trouxe, esses principais marcos depois da pandemia. E acho que você traz esse ponto mesmo, que são pontos subjetivos, mas que cada vez mais a gente consegue ter dados sobre isso. Se no passado era muito no olhômetro, no feeling, no achismo, hoje eu consigo ter dados de comprovar, por exemplo, questões de saúde mental, questões de carga de trabalho que um profissional suporta, quantos liderados um líder consegue cuidar. E acho que um dos reflexos que a gente aprendeu também com a pandemia, e eu tenho cada vez mais entendido isso, é que a gente preparou ferramentas para trabalhar remoto. A gente não trabalhou culturas, lideranças para trabalhar remoto. Isso demora tempo, não é do dia para a noite que você vai ter líderes que saibam trabalhar remotamente. E aí as palavrinhas novas que surgiram no momento corporativo é o síncrono e o assíncrono. Todo líder sabe trabalhar assíncrono, a maioria deles não. Mas a gente volta, quase que 90% dos nossos problemas, do que eu vejo dentro das empresas, volta na cultura. Que aí o RH tem um papel importante de mudar essa cultura, mas tem uma frase que eu já repeti em alguns momentos aqui, que a escada se lava de cima para baixo. Então não adianta embaixo você querer mudar, se em cima não enxerga aquilo como importante, não enxerga aquilo como necessário ou fundamental para o negócio. Então, enquanto lá em cima a gente não conseguir mexer na cultura,
não adianta eu mexer em todo o resto. Então, vai voltar todo mundo para o presencial, indiscriminadamente, sendo que, às vezes, você vai estar dentro do escritório fazendo a mesma call que você faria dentro de casa. Mas, simplesmente, aquela visão do comando e controle. E aí é o ponto que acho que desperta em todo mundo que a gente precisa trabalhar as culturas e os nossos líderes para que eles consigam trabalhar dentro desse formato das pessoas trabalharem de casa e sair daquela coisa de horas trabalhadas para produtividade. Que eu acho que ainda a pessoa pode estar 8 horas dentro do escritório e ela não ser produtiva. Acho que é mudar a cultura da empresa e dos líderes, né? Sim, completamente. Eu acho que tem um ponto muito importante também, Léo, que assim, quando a gente fica de casa e a gente percebe isso, né, cada um tem a sua realidade familiar e tudo, a gente tem algumas facilidades em casa. Então, você muitas vezes consegue fazer o seu próprio almoço, você consegue, às vezes, para quem tem filhos, consegue administrar melhor aquela rotina dentro de casa, tirando o cenário pandêmico, né, que foi um cenário à parte, mas pensando nesse remoto, né, a gente tem muitas facilidades. E você trouxe uma coisa muito importante, Léo, que eu concordo muito. A gente parar de olhar a quantidade de horas. A gente aprendeu na pandemia, quantidade muitas vezes não quer dizer nada. Quantas vezes a gente senta na frente do computador, em 30 minutos a gente resolve tudo, e aí a gente fica ali uns 5, 10 minutinhos ocioso, pensando, gente, será que eu não tinha que estar fazendo outra coisa? Será que é isso mesmo? Ou você levanta, toma um café, volta aqui em Minas, pelo menos, né? A gente adora o café, então a gente vai, toma um café, volta, senta, continua produtivo. Então, a gente muda muito essa mentalidade. Não são aquelas várias horas a fio. Na pandemia caiu muito esse conceito, né, do trabalho enquanto eles dormem, 12 horas, 16 horas de trabalho por dia. A gente viu que isso não faz tanto sentido mais, se é que um dia já fez. Mas, voltando para o ponto específico aqui de como as lideranças também conseguem trabalhar isso, eu acho, Léo, que tem uma coisa aqui que dentro da Solids é inevitável falar, que é a gestão comportamental. Quando a gente fala dos 4 perfis, né, do planejador, executor, o comunicador e o analista, cada um deles tem um modus operandi, né? Tem uma forma de ser, de falar, de se comunicar, de ouvir. Então, quando a liderança, ela sabe liderar o time dela, entendendo tudo o que está por trás daquela pessoa, quem ela é comportamentalmente falando, qual o background que ela tem ali dentro da casa dela, quais são as circunstâncias que ela está. Eu me lembro da gente se preocupar se as pessoas tinham cadeira e mesa para trabalhar em casa lá na época da pandemia. Então, trazendo para o momento atual, o que é melhor para aquela pessoa? Tem muita gente que muitas vezes performa mais num cantinho, em silêncio, concentrado, ouvindo música, ou mais ali isolado mesmo do restante das outras pessoas. Tem gente que performa muito bem com vários outros colaboradores em volta, colegas que vão bater papo, conversar. Então, esse olhar diferenciado para a pessoa, ele é muito importante. Inclusive, as pessoas que estão aqui ouvindo, assistindo a gente, né? A gente aqui, quando a gente fala do Profiler, muita gente fala, ai meu Deus, quero fazer, como é que eu vou fazer, etc. A gente vai presentear essas pessoas, né? Com mapeamento, com Profiler, para que eles possam fazer e descobrir aí o perfil comportamental de cada um. Mas para a liderança é muito importante saber, porque a gente consegue nichar, personalizar e direcionar a comunicação, a forma de liderar, de delegar tarefas, a forma de cobrar os resultados. Então, seja de forma remota, seja presencial, quando você sabe o meio pelo qual você chega naquele colaborador, tudo fica mais fácil e mais eficiente também. Você me trouxe um insight agora, Isa. Você falou de eu faço em 30 minutos e vou tomar um café e tal. O Bad People Analytics, digamos assim, faria o quê? Que é a gestão antiga, ou como diz meu amigo Richard, os dinochefes. O que ele faria? Se em 30 minutos a Isa entregou 10 relatórios, em 8 horas ela vai entregar X relatórios, porque a planilha permite tudo. Se eu colocar lá que eu aumentar a quantidade de horas de trabalho da Isa, ela vai entregar mais claramente. Só que tendo hoje essa noção de saúde mental, de impacto que isso gera na produtividade, na saúde do colaborador, não dá mais para colocar tudo na planilha. Inclusive, eu estou usando aqui no cenário, agora não vai estar aparecendo o que você está no quadro, porque é a frase de um amigo meu, que é os números não mentem, mas eles também não sentem. A planilha permite tudo. Mas será que, no final da história, isso é saudável? Isso é produtivo? Por quanto tempo isso será produtivo? Então, números é importante, dados são importantes. Inclusive, vai estar aqui no chat, você falou do Profiler agora, o meu perfil mudou nesses 5 anos que eu interajo com a Solids. Eu era um executor comunicador e agora eu sou um comunicador executor.
Então, mudei Maravilha. as pastinhas exatamente Inverteu. porque também é interessante a gente entender que esses dados não é para sempre, não é para o resto da vida. A gente muda aos pouquinhos, a gente vai evoluindo como profissional, vai trazendo novas skills, aprendendo coisas novas, e isso faz com que o nosso perfil mude. Então, é interessante vocês também entenderem isso, esse insight do que a Isa trouxe, de primeiramente, nem tudo que a gente coloca numa planilha se traduz na vida real. E o segundo ponto é que tem um testezinho aí para você descobrir. Será que você é executor? Será que é planejador? Será que é comunicador? Será que é um... E aí, não é simplesmente você ser um só deles. Você tem um mix de todos eles com graus diferentes de dominância. Mas, Isa, você consegue explicar mais do que eu como funciona isso, porque eu sou um usuário e um curioso. Você conhece a ferramenta mais como é que funciona essa questão de dominância e os outros perfis também. Maravilha, Léo, maravilha. Para um curioso e etc., você está mandando super bem aí já no conteúdo. É isso que você disse. O nosso perfil comportamental, o nome comportamento, né, Léo, ele já traz para a gente uma noção de mutação. O comportamento, ele não é fixo. Se a gente for parar para pensar, a gente fez analogia aí com os 4 anos atrás, né, da pandemia. Nós, hoje, já somos pessoas diferentes do que éramos lá em 2020, quando a pandemia começou. Se a gente olhar 10 anos atrás, nós éramos pessoas completamente diferentes. Então, o comportamento ele muda o tempo inteiro. E aí tem 2 fatores, e um deles você já citou, que são determinantes para definir o nosso perfil comportamental, a estrutura comportamental que a gente está ali naquele momento, né, demonstrando. A primeira delas é a história de vida. Então, como a gente foi criado, a estrutura na qual a gente foi liderado, né, porque sejam as figuras pai, mãe, tios, avós, quem quer que sejam as pessoas que nos criaram, elas tiveram sobre nós alguma liderança, então essa liderança também nos influencia muito. Tudo que diz respeito à nossa história de vida e à nossa criação impacta muito a nossa estrutura comportamental, como a gente vai agir e refletir isso. E também o nosso momento atual, que foi o que você trouxe, Léo. Se você mudou de emprego recentemente, se você mudou de cidade, se você está passando por alguma mudança pessoal, se você foi promovido, se você não foi, se você está há muitos anos no mesmo lugar ou não, tudo isso influencia para que o seu comportamento seja modificado ao longo do tempo. O que a gente observa, Léo, é mais ou menos aí uns 6 meses a 1 ano, você mesmo mencionou aí, se eu não me engano, são 5 anos, né, para essa inversão de perfil comportamental. Então, é uma mudança a médio e longo prazo, não é uma coisa de hoje para amanhã. Então, é uma mudança que, para a gente mudar de comportamento, a gente precisa de geração de estímulo. Então, vamos supor que você hoje é um comunicador executor, assim como eu, somos 2 aqui, hoje nesse papo, e a gente cismou aqui de desenvolver o nosso perfil planejador. Ai, Bela, eu quero desenvolver o planejador, eu também, ótimo, vamos juntos, eu e você de mãos dadas para a gente criar estímulos para que o nosso planejador se desenvolva, porque de hoje para amanhã ele não vai se desenvolver e aparecer assim de repente. E aí, bem rapidamente, porque esse é um assunto que eu gosto muito de falar, então se me deixar eu vou longe, eu vou sintetizar aqui o que são os 4. Comunicador, como o próprio nome diz, é o perfil da fala, da oralidade. Então, gosta de falar, gosta de se comunicar, é sociável, expansivo, extrovertido, otimista, odeia falar não. Geralmente não é tão organizado assim, tão bom com prazos, com horários, com aquela coisa mais a médio e longo prazo, né? Aquela pessoa que pega a energia ali na hora, se anima muito, mas depois que aquilo vira rotina, já deixa um pouquinho de lado, já não é tão interessante assim. A maior parte da população brasileira é comunicadora, então fica aqui a curiosidade aí para todo mundo. Depois dos comunicadores, vem os executores. Isso não é necessariamente uma ordem, tá, gente? Eu tô falando em ordem de população brasileira. Logo depois dos comunicadores, a gente tem os executores, bem empatado com os planejadores ali. Os executores também, o nome puxa muito, né, a ideia de execução. É pegar e fazer, é velocidade e entrega de resultados. Então, eles são práticos, eles são objetivos, eles são ambiciosos, eles gostam de desafios, eles são aquelas pessoas que olham um processo e falam, para que seguir esse processo todo? Vamos cortar um caminho e vamos chegar lá mais rápido. Então, a rapidez e a velocidade, né? A rapidez e a velocidade e essa gana por resultados são marcas muito fortes desse perfil executor, que é extremamente objetivo e prático. O planejador já é oposto ao executor. Então, é o perfil que escuta, é o perfil que constrói, é o perfil que gosta do processo, que valoriza esse início,
meio e fim. É um perfil um pouquinho mais conservador, ele não vai se arriscar tanto quanto o executor que vai se jogar do precipício para ver o que é que vai dar ali. O planejador vai falar, não, gente, peraí, vamos construir aqui um pouquinho, um chão firme para a gente pisar antes da gente se arriscar tanto. É um perfil muito relacional, junto com os comunicadores, os planejadores também são relacionais, só que eles são mais do cuidado. Enquanto o comunicador é do bate-papo ali, do contato mais inicial, o planejador ele gosta de criar as raízes, ele gosta de cuidar das pessoas em volta deles, ele se preocupa se elas estão bem, se o ambiente está harmônico. Então eles cuidam muito, escutam muito e muitas vezes dormem com as ideias na cabeça ali. Eles têm um pouco de receio em colocar a ideia para fora com medo do que as pessoas vão achar. Eles se importam muito com a opinião alheia. Então esse é um traço muito forte deles. E os analistas, por fim, são a minoria do Brasil. Chuto eu a maioria lá no Japão. Então só para o pessoal conseguir fazer aí a discrepância cultural entre as pessoas, né? O que já traz muitas ideias aí pra gente. Eles são opostos aos comunicadores. Analistas também, o nome ajuda bastante a gente a entender, são extremamente detalhistas, muito, muito, muito organizados, muito ali firmes com o combinado, com o que foi marcado, com o horário, com a data, com o prazo, a entrega. O ponto principal dos analistas é a qualidade. Então, tudo que eles fazem tem que ser muito bem feito. Se não for para fazer muito, muito, muito bem feito, quase perfeito, só não é perfeito porque o perfeito não existe, mas eles tentam atingir ali, nem pede para começar a fazer. Então, eles têm muito medo de se arriscar, de correr trocentos riscos, gostam sempre de fazer uma análise de risco aprofundada, se estudam muito, se embasam muito para tudo que eles vão fazer, e dos 4 foram os que menos desenvolveram a oralidade, então são mais quietinhos, geralmente mais introspectivos, e aí pensa só, Léo, num país de comunicador, ser analista necessariamente é sofrer, porque a gente fica ali sacudindo quem é analista, falando, pelo amor de Deus, fala alguma coisa, e aí que a gente erra, e aí que vem vários conflitos, e aí comunicação, e aí mais um monte de coisa que aí é papo para um outro momento também, mas esses são os 4 perfis. E aí eu vou puxar esses 4 perfis para o nosso universo que nem todo mundo está olhando. Quando a gente fala de pequena e média empresa, o RH que atua dentro desse lugar, normalmente são poucas pessoas quando não é uma equipe, que é um ser humaninho, coitado, que toca todo o processo lá dentro. É importante que ele entenda esses 4 perfis, mas mais importante que ele entenda, é também importante que ele comunique para os líderes, para que os líderes entendam que às vezes aquela equipe é o caos na terra. Aí quando você vai olhar o perfil comportamental, são 20 comunicadores dentro e tem um analista, um planejador perdido lá e o executor nem existe. Nem o líder é executor. Olhando um pouquinho para isso, baseado em dados, baseado em levantamento, você vai entender muito do que acontece dentro das empresas. Mas só você, RH, entender, não adianta nada, desculpa. É bom que a liderança entenda que existem essas diferenças, até para compor equipes mais diversas, quando eu falo em perfil de comportamento também. Então, mais do que você entender, você se capacitar, acho que tem um passo também de você levar isso para a liderança da empresa. E hoje, olhando para o mercado, Isa, quantos dos nossos líderes são capazes de entender essas 4 diferenças, que às vezes você olha aquela equipe de só tem comunicadores, está aquela guerra lá dentro, né? Pouquíssimos, Léo, pouquíssimos líderes têm essa capacidade. Isso porque é do ser humano replicar o que ele já sabe, né? Então, o que a gente percebe, muitas vezes, são os líderes replicando o que eles já são. Várias e várias vezes, assim, inúmeras, incontáveis vezes, eu já parei liderança em processo seletivo falando, olha, cuidado, você está procurando mais de você. Você está abrindo vagas procurando pessoas que são idênticas a você. Será que é isso que o seu time precisa? E você falou sobre diversidade, Léo, e diversidade é fundamental em todos os seus aspectos. E aqui, especificamente falando em perfil comportamental, quando a gente fala da diversidade cognitiva, né, do jeito de um comunicador pensar e o jeito de um analista pensar, é fundamental que elas coexistam, que elas estejam ali no mesmo ambiente. Porque, como você deu o exemplo aí, é um exemplo muito verídico. 20 comunicadores numa equipe vão ser extremamente criativos, vão ser extremamente sociáveis, otimistas, vai ser equipe que todo mundo vai gostar de papear, conversar, parar e ver.
Ótimo. Mas será que eles vão entregar alguma coisa? Vai sair alguma coisa dali? A análise de risco, será que eles não vão assumir muitos riscos? E esse é o olhar que os líderes têm que ter. Quando a gente fala de liderança, né, Léo, e eu tenho certeza que você sabe muito bem disso, é um desafio muito grande. Acho que as pessoas olham a liderança e elas subestimam o tamanho do desafio, mais no sentido negativo, né, do ônus ali que eles têm que colher, porque necessariamente, independente de quantas pessoas você lidera, você precisa conhecer cada uma delas e você precisa se adequar a cada uma delas. E não adianta a gente ficar enchendo a nossa equipe de várias pessoas parecidas com a gente ou parecidas com o que a gente imaginar ali, só replicando, né? Não trazendo essa diversidade cognitiva, pensando em perfil comportamental. Então, você trouxe um ponto também muito relevante, Léo. Cabe ao RH levar isso para as lideranças e cabe muito ao líder saber que a responsabilidade dele, daquela pessoa que está ali liderando, desenvolver cada uma daquelas pessoas. Muitas vezes o que a gente vê também no mercado é o líder terceirizando a gestão de pessoas, né, o desenvolvimento dos seus colaboradores para o RH, como se isso fosse coisa especificamente do RH, mas não. Nós muitas vezes catalisamos isso, nós somos o meio, a gente está ali para dar todo o apoio, suporte, a gente tem os subsistemas, as ferramentas, tudo, mas quem está na ponta com o colaborador, dando feedback, fazendo one-on-one, contratando e demitindo, na prática são os líderes. Então isso só reforça a importância deles conhecerem sobre gestão comportamental, sobre os perfis comportamentais e, obviamente, sobre como cada pessoa do time deles se comporta, qual é o perfil, as predominâncias, enfim, fazer as devidas análises. Você falou de dados, usar dados é essencial, tomar decisão baseada em dados, não existe outro caminho que não seja esse. E quando a gente fala de dados, não é só número, eu adorei a frase que você falou, vou levar ela para a vida dos números que não sentem. Não são só esses números frios, brutos, são números de comportamento também que podem e devem guiar muito esses líderes. É porque quando a gente olha, muitas vezes, não, o Excel permite tudo, a planilha permite tudo. E eu olhar para dados, às vezes, quando a gente fala, parece algo meio gourmet. Que eu só quando for uma empresa muito grande, aí eu vou ter um sistema para uma planilha de Excel, uma pesquisa de clima feita num Google Docs. Já é People Analytics, já é um começo de alguma coisa. E acho que é entender também. Eu já falei também isso em alguns conteúdos, mas eu gosto bastante de reforçar. Começa por um ponto onde é possível, onde eu consigo. Não tenta fazer o ciclo inteiro. Quero implantar o RH Highlander aqui. Calma, o que eu consigo entregar? Se é uma boa pesquisa de clima, uma pesquisa de desligamento, e que isso reverbere em algum resultado para dentro da empresa, que mexa no ponteiro do negócio, já é um bom começo. Não adianta você tentar desenhar todo um negócio que você não vai conseguir entregar, ou muitas vezes quer implementar algo sem que eu tenha educado a liderança para receber aquilo. E é que muitas vezes eu vejo, Isa, que é uma caça às bruxas. O RH culpando a liderança e a liderança culpando o RH. Eu levantei um dado na pesquisa de clima e tal liderança está com aquele problema. Ele é apontado como culpado e eu também não saio da minha sala, não saio da minha área para ir lá tentar olhar o que está acontecendo. Será que esse líder está sobrecarregado? Porque a planilha vai me dizer que ele não dá feedback para todo mundo há 6 meses. E aí você chega lá na operação onde ele está trabalhando, o líder dele também não está dando feedback para ele e ele está cuidando de 50 pessoas. É possível você dar feedback de qualidade, desenvolver 50 pessoas ao mesmo tempo? Então, é esse ponto que muitas vezes os números não mentem, mas também não sentem, que a planilha vai te dizer simplesmente que ele não está dando feedback. Por que ele não está dando feedback? Saia da sala, vá visitar a operação, vá entender e que você seja visto não como uma presença ameaçadora, alguém que está buscando a inquisição da liderança, mas sim como alguém que é um braço que pode ajudar, mas tendo um cuidado principal, não absorvendo coisas que não são suas, porque a liderança, caro amigo líder que está assistindo, também tem a tendência de delargar responsabilidades para o RH. Então, saia da sala, mas tenha esse cuidado. Então, Isa, puxar um pouco para esse ponto de que a gente precisa sair da sala para entender do negócio. Porque o relatório vai te permitir tudo. Exato, Léo. Eu brinco aqui que o RH ele é como se fosse um polvo. Ele tem que ter um bracinho em cada departamento, em cada área. Se não for assim, não faz o menor sentido. Aqui eu estou entendendo que nós dois pensamos RH da mesma forma. Não existe outro jeito de fazer RH que não seja entendendo e, como você muito bem disse, saindo da sala. Aqui, Léo, eu gosto muito de sentar no meio da operação.
Assim, eu gosto de sentar do lado do pessoal do comercial. Porque aí eu escuto o que eles estão falando, aí eu vejo se tá frio o ar-condicionado, aí eu vejo o discurso de alguém vendendo para algum possível cliente. Eu que conheço do produto, que já fui, estudei, olhei, fiz esse para casa que a gente está aqui conversando sobre se esse RH que extrapola essas barreiras aqui que a gente geralmente tem. Aí eu olho e falo, olha, não é bem isso aqui o nosso valor, o valor que a gente gera. Aí eu já tenho um insight para falar com uma liderança, pensar num treinamento, rodar, é girar. O RH não existe se ele ficar dentro de uma salinha só. E essa é uma dica que eu já deixo e dou sempre que eu posso, assim, tenha visão sistêmica, aprimore a sua visão sistêmica. E foi basicamente isso que você trouxe aqui, né, Léo? Quando você fala desse gato e rato que RH e líder fazem muitas vezes, né, jogando aí a responsabilidade um para o outro, é porque falta visão sistêmica. Porque se a gente estivesse jogando e olhando a nível organização, a gente entenderia que não adianta ficar jogando a bola para lá, jogando a bola para cá. A gente tem um problema da organização, da companhia. Como a gente vai resolver isso? Senta líder, senta RH, senta quem mais tiver que sentar e resolve aquele problema. A gente sabe que tudo que diz sobre pessoas é muito mais complexo. Operacionalmente falando, né, fora do RH, as outras áreas, elas lidam com processos, elas lidam com coisas ali práticas, objetivas, resolutivas, muitas vezes até binárias, né? No caso do produto e tecnologia, por exemplo, ou é 0 ou é 1. A gente não, a gente tem assim, do 0 a 1 tem 1 milhão de possibilidades para se tratar pessoas. Então, os nossos problemas, os nossos desafios são realmente mais complexos. E a gente precisa de criar aquela rede diversa de profissionais que estão ali para atuar, e isso envolve líder e RH em conjunto, dividindo essa responsabilidade, não brigando um com o outro para ver de quem é a responsabilidade, como você trouxe, e de aprimorar essa visão sistêmica. Na hora que o RH entender o impacto que analisar quantas pessoas saíram no ano e por que essas pessoas saíram, coisa básica, simples, que foi o que você disse, e eu concordo 1000% com isso. Trabalhar com o que você já tem, com o número que está ali na sua mão. Quando a gente entender que esse número ali, bem falado, bem traduzido, bem apresentado, pode causar um impacto na organização como um todo, ali vira a nossa chave de RH, a gente larga para trás aquela mentalidade daquele RH antigo, dos gavetões de arquivo e etc. E passa a ser esse RH que joga o jogo da empresa, que joga o jogo da organização, das pessoas, que cuida de gente, mas também que olha para o negócio. Acho que essas duas coisas não podem andar separadas de forma alguma. E aí, gente, o nosso tema do RH Talks é inteligência artificial e dados. Mas nesse papo da Isa, eu entendi algo que eu também tenho falado em alguns pontos. Antes de eu ir atrás do gourmet, do que está na moda, do que é tendência, eu preciso entender algumas coisas que estão para trás disso tudo. Entender os pilares, a lógica de como que aquilo funciona. Então, cuidado quando eu tenho uma certa crítica, quando eu vejo alguns conteúdos de tendências de RH. Será que aquilo é uma tendência? Será que aquilo é uma necessidade? É uma prioridade ou só é importante? Ai, tendência de RH, todo mundo falando de inteligência artificial e chat GPT, todo mundo querendo automatizar tudo. Será que eu tenho conhecimento suficiente para julgar que o que aquela inteligência artificial está me dizendo é realmente o que eu preciso? Será que ela atende à necessidade do meu negócio? Então, sim, inteligência artificial pode facilitar, automatizar e a gente ganhar velocidade em várias coisas. Mas isso não exime nós, profissionais de RH, nós, profissionais de qualquer área, na verdade, que a gente entenda a lógica por trás daquilo, para que a gente possa julgar. Porque senão, a inteligência artificial, ela é 100% correta, na verdade a gente não está nem na inteligência artificial ainda. A gente está na era do machine learning, que as máquinas estão aprendendo baseadas nos nossos comportamentos. E é a gente que diz para o chat GPT que está certo, que está errado, que a inteligência artificial faça isso ou faça aquilo. Se eu não entender a lógica correta, lógico que não vai funcionar também na inteligência artificial. Então eu quero, sim, que vocês utilizem inteligência artificial, que vocês usem dados, mas antes disso tudo, eu acho que a gente tem um papel muito grande de aprender a lógica por trás, e isso vai fazer com que a gente ajude no desenvolvimento do uso desses dois pontos dentro da nossa realidade, do nosso dia a dia e da nossa própria carreira. Então, estuda antes, né, Isa? Acho que entenda a lógica por trás daquilo antes de sair aplicando. É um conteúdo que eu já fiz, que não existe RH as a service. Não é um produto que você contrata de prateleira e tipo, peraí, entrei lá, assinei e coloquei aqui dentro
da empresa. Acho que até para contratar você tem que entender a necessidade da sua empresa. E é onde eu vejo um gap nosso de profissional de RH, de saber julgar isso. Então, qual que é a sua opinião, a sua visão e como que você trabalha isso por aí também? Maravilha, Léo, muito bom. Concordo muito com você. Eu acho que de nada adianta a gente abrir o ChatGPT, o Gemini ou o que quer que seja que a gente vá usar ali, se a gente não sabe o que a gente vai perguntar. A grande sacada da inteligência artificial é a pergunta que você vai fazer, né? Muito se fala sobre, não é mais sobre as respostas, e agora é sim sobre as perguntas. Mas como que eu vou perguntar algo que eu nem sei? E é muito sobre o que você falou, Léo, assim, se eu sou uma equipe, se só tem eu no RH e eu atendo ali 50, 60, 70 colaboradores, eu sei exatamente aonde eu preciso enxugar o meu tempo? Eu sei aonde eu estou perdendo esse tempo? Eu estou entendendo quais são os processos mais operacionais que eu executo? Eu olhei para o meu RH como um todo, eu tenho conhecimento do que eu estou fazendo de ponta a ponta, ou eu estou tanto apagando incêndio que eu ainda não consegui fazer esse diagnóstico? Porque se a gente estiver só apagando incêndio, isso é completamente natural, acontece super, ainda mais quando você é uma equipe. Aqui não vamos jogar pedra nessas pessoas, porque a gente sabe que é assim muitas vezes, até que a gente consiga uma mínima estruturação. Mas enquanto a gente estiver ali apagando incêndio, a gente não vai ter esse tempo do diagnóstico. Então, feito essa olhada por cima, né? Pensa ali exatamente como se a gente estivesse sobrevoando o nosso RH, ali a gente já tem um pouquinho mais de noção. Olha, eu acho que eu estou gastando muito tempo criando currículo, eu acho que eu estou gastando muito tempo criando engenharia de cargo, né? Descrição da vaga, ou então, poxa, eu estou travando na hora de cultura, na hora de conversar com os meus colaboradores. Esses são processos que a inteligência artificial faz para você em segundos. Então, quando você é uma equipe, quando você é um RH de PME, e até quando você não é, quando você está trabalhando em organizações maiores, se você levaria ali 30 minutos, 40, uma hora de reunião com uma liderança, criando um escopo de descrição de cargo, você pode se antecipar, pega uma inteligência artificial, solicita descrição de vaga da vaga X. Leva aquele escopo, obviamente, aí vem a nossa visão, aí vem o porquê que eu acho que a nossa profissão não vai ser extinta, porque muita gente tem medo disso acontecer. Vem o nosso olhar, o nosso entendimento aí sobre a organização, da cultura, daquela área, daquela liderança e da vaga, obviamente. A gente coloca a nossa visão ali, fazendo as alterações devidas, leva para a liderança e aí com a liderança a gente finaliza. A gente tira uma reunião que seria ali 40 minutos, uma hora, e passa a ser uma reunião de 15 minutos. Esses outros 30, 40 minutos que me sobraram são os minutos que eu vou começar a analisar aqueles números e pensar, poxa, por que tem tanta gente saindo em janeiro e não sai tanta gente assim depois de março? Será que é sazonalidade? Então, será que eu não tenho que fazer alguma coisa ali em janeiro? Aí eu começo a usar o meu tempo para realmente ser estratégica, e é isso que eu faço hoje em dia, desde construir um e-mail que a gente vai disparar para a Solids toda, até os escopos de desenho de cargo, até repassar critérios de avaliação de desempenho para ver, comparar com outras empresas, fazer bench agora ficou super fácil, porque você consegue recorrer à inteligência artificial, ela te traz dados do mercado, e aí fica muito mais fiel às suas propostas, os seus projetos, o que você quer fazer, porque você já tem esse bench. Então, eu sou muito fã de utilizar a inteligência artificial, assim, sou mesmo, acho que a gente tem que fazer, mas eu sou mais fã ainda da gente fazer bem feito, simples, rodar muito bem dentro das nossas organizações. Eu concordo com o que você disse, Léo. Eu acho que enquanto a gente não conseguir fazer a roda girar bem feita ali, bem direitinho dentro da nossa organização, não tem por que a gente sair pegando coisas muito mais complexas se o básico simples não está sendo bem feito. A inteligência artificial nos ajuda e ela existe para isso, para ajudar com o ordinário, com o que é simples, com o que é massificado ali, como uma triagem de currículos, por exemplo. E para a gente chegar nesse momento de utilizá-la, a gente tem que organizar a casa. Então, a minha visão, a minha dica, né, como eu vejo isso, como você me perguntou, tenta organizar minimamente ali os seus processos, entender os furos, os gargalos onde a IA pode te ajudar, mas não fica tão bitolado assim, oh meu Deus, eu preciso trazer inteligência artificial para o time, senão vou estar perdendo. Não, calma, organiza a casa primeiro e aí você vai conseguir entender aonde a IA entra e vai te ajudar a organizar e otimizar muito mais os processos do RH. Fantástico, Isa. Acho que é muito isso, a gente provocar esse profissional de RH para que ele pense. Porque é muito fácil, a gente está sendo bombardeado de 50 mil lados. Você abre o LinkedIn, tem conteúdo de inteligência artificial. Abre o Instagram, toma mais um pouco. E-mail de não sei o que, e-mail... Tá, tudo bem, são ideias que estão vindo até você. Não necessariamente você tem que aplicar todas elas.
julga o que cabe para sua realidade, o que você consegue fazer. Então, às vezes a pessoa está ali, nossa, estou super sobrecarregado, não preciso aplicar isso. Será que precisa mesmo? Eu acho que assim, tem coisas que você pode fazer de forma simples, e a IA vai ajudar a gente, mas uma coisa que eu digo assim, que precisa, passou da hora se você não está usando, e se você não está usando, temos um problema, é dados. Não dá mais para a gente basear no eu acho ou todo mundo está fazendo, todas as empresas estão fazendo. Dados vão me ajudar a levar essa linguagem lá para falar a língua de uma outra tribo que é muito importante, chamada financeiro. Quando eu vou para o financeiro, o que ele quer saber? Quando você vai falar com a Mônica e na Solids, provavelmente é isso. O que eu vou ganhar? O que eu vou perder? Ou vou deixar de perder, quer dizer. O que eu vou ganhar com isso ou deixar de perder com isso? É o financeiro, é a CEO da empresa. A língua desta tribo é exatamente isso. E com base no feeling, eu não vou conseguir falar essa língua. Eu preciso levar dados. Então, vamos aprender visitando outras tribos e aprendendo o dialeto, a língua de outras tribos, para que sim o RH seja visto não como uma área que eu sou obrigado a ter para rodar folha de pagamento, para rodar benefício, mas uma área que eu preciso ter. E aí sim faz sentido a gente usar o termo RH estratégico. Fora isso, não adianta você também, caro gestor que está vendo, querer um RH estratégico se você não permite que o seu RH seja estratégico. E às vezes não permite também, gente, a culpa também não é só do gestor, tá? Às vezes a gente, como RH, não consegue se mostrar estratégico na nossa fala. Ao sentar no board, ao sentar numa reunião, a nossa fala não é estratégica. Porque está muito no eu acho, eu penso, eu acredito, e não está no dado. Se eu sentar na frente do gestor e falar, está custando tanto a rotatividade de pessoas na sua empresa, e se eu fizer tal coisa, eu vou reduzir pelo menos em 50%. No final da história, isso vai custar X reais, que eles se equilibram. Eu vou economizar nisso que vai te render isso. Então, acho que é esse ponto que a gente precisa voltar os nossos esforços. Sentou na frente do CEO, sentou na frente do CFO, vou reduzir isso que vai te dar um ganho de tanto ou vai deixar de perder tanto. Então, acho que é isso. E aí, estamos terminando esse tempo que, Isa, eu ficaria pelo menos mais uma hora fofocando com você. Mas precisamos encerrar. Qual que é a dica de ouro? E lembrando que vai estar aqui em cima, na plataforma, para você conhecer o seu teste aí, seu perfil comportamental. A Solid está liberando o teste aí para quem... Se você já fez, quanto tempo faz que você fez? Será que mudou? Se você não fez, tá aí a chance de você conhecer, né? E aí eu vou pedir sua dica de ouro para a gente finalizar isso. Maravilha, maravilha, Léo. Ó, o pessoal que já fez, até quem fez aí perto de uns 3 meses, pode repetir que não tem problema, tá? Vamos lá, minha dica de ouro, Léo, acho que a gente já falou bastante aqui, você trouxe muito bem o ponto dos dados, e vou bater numa tecla que a gente já conversou, mas porque ela é necessária. Enquanto você foi falando, Léo, eu me perguntei aqui, eu falei, talvez muitos RHs que estejam nos ouvindo possam estar se perguntando, mas como eu faço para ser estratégico, né? O que é ser estratégico? E ser estratégico é mudar os dados, os números, é impactar a empresa. E a gente, enquanto RH, não pode ter medo de falar disso. Porque muitas vezes a gente fica naquela, mas a gente cuida de gente, pessoas. Sim, esse é o nosso diferencial. É por isso que a gente está sentado nas nossas cadeiras. Nosso olhar nunca vai ser igual ao olhar das pessoas que não fazem parte do RH. Mas, se a gente não sair da nossa bolha, não sair da salinha ali do RH, não conhecer do mercado, conhecer da empresa e trabalhar com números, a gente definitivamente não vai ser um RH estratégico. Então, a minha dica passa por esses 3 pontos. Conheça o mercado da empresa na qual você trabalha, porque o mercado do varejo é muito diferente do mercado da tecnologia, que é muito diferente do mercado de serviço, e por aí vai. Então, o mercado e para onde esse mercado vai é muito importante. Conheça o negócio em si, cada departamento, como esses departamentos funcionam, quais são os desafios de cada departamento, os processos que eles executam, porque é assim que a gente vai conseguir atender cada uma dessas áreas com uma forma eficiente, de fato, e trabalhe com números, que foi o que você disse aqui agora, Léo. E são números básicos, não precisa daquele Power BI maravilhoso, aquela coisa de, nossa, só quando eu souber fazer uma tabela dinâmica e um PROC... Não.
o número que você já tem. Qual é o número que você já tem? A quantidade de pessoas que trabalham na sua empresa, a data de admissão delas, a data de demissão de quem já saiu, quantos anos essas pessoas têm, qual é a escolaridade de cada uma dessas pessoas. Só esses 5 tópicos aqui já dá detalhe, assim, ó, para a gente trabalhar muito, muito, muito. Plano de ação, projeto, benefício, pensar em retenção, pensar em engajamento, pensar em desenvolvimento. Então, foquem nessas 3 coisas. São 3 coisas que geralmente nas faculdades, nos cursos e etc., a gente não vê muito quando a gente aprende RH ali do zero, mas a gente está vendo uma mudança chegando. Léo é um dos catalisadores, inclusive, dessa mudança, e a gente tem que ser protagonistas dessa mudança, né, Léo? A gente tem que bater no peito e falar, a gente vai fazer diferente. Nós não somos esse RH que vai ficar fechadinho dentro de uma sala, eu não sou, você não é, e a gente espera que todo mundo que assistiu a gente aqui também não seja ou deixe de ser, né, Léo, a partir de agora. E já deixando meu agradecimento, foi um prazer, eu também ficaria aqui muitas horas conversando com você. Da próxima, ou você vem tomar um café com pão de queijo aqui, ou eu vou aí para a gente conversar presencialmente também, fechado? No RH Summit, provavelmente a Isa vai estar com a gente. Então, também aproveitando aqui, a gente vai deixar aqui na plataforma também os ingressos estão liberados para a primeira edição do RH Summit presencial. Vocês pediram tanto para a gente levar o evento para o ambiente físico que a gente cumpriu. Então, ele acontece no dia 3 e 4 de junho, no Expo Center Norte, aqui em São Paulo. Quero agradecer muito, Isa, por todo esse conteúdo. Já me trouxe vários insights para falar sobre esse tema. E acho que o mais legal de estar aqui apresentando o evento, além de compartilhar conteúdo, é aprender com a visão de outras pessoas, com a vivência de outras pessoas e poder realmente levar um conteúdo que faça diferença no dia a dia de você que é profissional de RH, que atua com gestão, ou que está fora do RH e que está aqui querendo aprender. Eu acho que é sobre isso, a gente levar conhecimento e impactar a vida das pessoas para que a gente tenha um RH realmente estratégico e saia de ser uma buzzword, uma palavra bonitinha ou qualquer outra coisa. Então é sobre isso, que a gente possa ser profissionais relevantes, que gerem impacto no negócio, e a palavra estratégico, 2.0, 3.0, independente dessa palavra, mas que a gente gere resultado para a nossa carreira e para o negócio no final da história. Pessoal, esse conteúdo encerra aqui, a gente volta já já com mais um outro conteúdo aqui do RH Talks, gente. Obrigado.